Olha, como professor, eu tenho a obrigação, professor de humanas, eu tenho a obrigação de vir aqui para vocês falar o que está acontecendo nessa relação Elon Musk, ministro Alexandre de Moraes, ver qual que é a questão, o que está acontecendo em relação ao Brasil, para explicar e principalmente como professor, um dos grandes objetivos aqui é combater disseminação de fake news, porque já está rolando muita fake news em grupo de WhatsApp de família, já tenho recebido inclusive, e eu vim aqui para explicar para vocês o que é que está acontecendo. Então tá, não vou ficar com aquele disso, se você mora numa caverna, tá? Não, olha só, vou explicar de maneira muito tranquila para vocês o que está acontecendo, porque na internet só se fala disso, nas mídias só se fala nisso. E o que é que está acontecendo, professor? Acontece que o empresário, né, o bilionário Elon Musk, ele tem atacado o Brasil, tem atacado principalmente o Supremo Tribunal Federal, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, que é um alvo comum, inclusive, pela extrema-direita, mas daqui a pouco a gente vai chegar ali, alegando que o Alexandre de Moraes ele corre na contramão da liberdade de expressão, que o Alexandre de Moraes é contra a liberdade de expressão, alega que o Brasil está, o STF não segue a própria lei, a própria Constituição brasileira, e que o Alexandre de Moraes deveria receber um impeachment ou renunciar. Por que ele está falando isso? Porque a rede social do Elon Musk é um dos empreendimentos do Musk, que é adquirida recentemente desde 2022. Não é o. Hoje talvez seja um dos principais empreendimentos do Musk, né? Mas ele comprou o Twitter num preço elevado lá em 2022 e que é utilizado pelo Elon Musk para propagação da sua própria personalidade, do seu próprio discurso e do que ele acha que tem que ser feito no mundo inteiro. Só que o que ele fala e o que ele coloca no Twitter, o que deve ser o Twitter, não levando em consideração as leis nacionais, as leis de cada país, como é o caso, por exemplo, do Brasil. Então ele falou que o Alexandre de Moraes ele corre na contramão e que ele deveria receber um impeachment ou renunciar. A gente tem a resposta do Alexandre de Moraes em relação ao Elon Musk, que é uma resposta que foi feita no domingo, hoje é dia 8 de abril, a resposta foi feita no dia 7 de abril. Ele solicitou que o Elon Musk, o empresário bilionário, seja incluído no inquérito das fake news e também seja investigado por fake news e por fomento a discurso de ódio nas redes sociais. O presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso, ele acrescentou e alegou que qualquer empresa que tenha atuação dentro do território brasileiro tem que estar sujeito às leis brasileiras. Mas qual que é o contexto disso? O contexto é que o Elon Musk ele é um bilionário e ele é muito bem alinhado com as políticas empresariais, principalmente quando se fala da extrema direita mundial, tá bom? O Elon Musk recentemente se reuniu com Donald Trump, vai devolver o perfil do Twitter do Donald Trump, que foi confiscado pelo antigo dono do Twitter por conta do discurso de ódio. O Donald Trump que tinha fomentado aquela aquele crime que aconteceu nos Estados Unidos quando ele já tinha perdido as eleições para o Biden, que aconteceu lá no Capitólio. Morreu gente, inclusive, naquele conceito, naquele contexto. O Elon Musk, na concepção dele, tudo isso é normal. Que você está numa rede social, você pode falar o que você quiser e não tem lei que possa te inibir sobre isso, tá bom? E o Elon Musk também é muito relacionado com empresários do mundo inteiro, seja de forma direta, como é o caso do Donald Trump, ou de forma indireta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, ele acabou tendo apoio de políticos bolsonaristas, né? Como, por exemplo, lá aquele menino lá de Minas Gerais, lá, né? Que é o Nicolas Ferreira. Eu chamo menino porque ele é menino mesmo, né? Assim, não tô aqui para. É um menino e que ganhou apoio porque vocês sabem que os bolsonaristas querem há muito tempo o impeachment de Alexandre de Moraes, porque dizem que ele é um ditador, aquela coisa e tal.
Então, esse é o contexto que eu vim aqui explicar para vocês, é o que está acontecendo nesse momento. Acontece que o discurso de Elon Musk, por muitas pessoas que não sabem quem é o Elon Musk, muitas pessoas, inclusive mais velhas, que não têm acesso à rede social ou que não frequentam muito as redes sociais hoje, estão sabendo quem é o Elon Musk, sem saber um pouco desse histórico, e estão alegando, assim como o Elon Musk queria, o objetivo dele está feito, estão alegando que o Brasil está virando uma ditadura onde você não tem liberdade de expressão. E o ponto de partida de muita gente é que nos Estados Unidos você tem uma liberdade de expressão garantida pela primeira emenda constitucional, o primeiro artigo da Constituição dos Estados Unidos. Só que lá na primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, lá diz que o Congresso dos Estados Unidos não pode proibir as pessoas de terem suas religiões, de ter liberdade de expressão, mas está falando do Congresso. A primeira emenda dos Estados Unidos não se relaciona a sociedades não governamentais, sociedades privadas, sobre pessoas, por exemplo, que se sintam ofendidas e podem acionar a justiça, as justiças estaduais nos Estados Unidos, por exemplo. As pessoas têm uma interpretação bem diferente, bem errada do que é essa emenda constitucional dos Estados Unidos, que ela diz respeito ao Congresso dos Estados Unidos. O Congresso não pode barrar, mas outras pessoas podem garantir direitos na justiça se sentirem ofendidas, se forem alvos de ofensa, se forem alvos de agressão. Mas as pessoas acreditam que esse conceito dos Estados Unidos de liberdade de expressão é o conceito real, legítimo, iluminista, que deve ser levado para todo mundo. Sendo que não é assim que acontece, por exemplo, no Brasil, não é assim que acontece, por exemplo, na Europa. Se a gente pensar, por exemplo, na Alemanha, fazer apologia ao nazismo nos Estados Unidos, a Constituição pode até achar normal, porque o Congresso não vai barrar. Mas significa que isso é certo? Por quê? Porque na Alemanha não se pode fazer apologia ao nazismo. E os alemães que foram os propagadores do nazismo lá na década de 30 e 40. No Brasil também não pode. Na maior parte dos países da Europa não pode. Por quê? Porque a linha entre discurso de ódio e liberdade de expressão, ela não é tênue. Ela não é uma linha frágil. Ela é bem definida. O discurso de ódio é quando você quer que um grupo, uma minoria, uma etnia seja exterminada, sofra com violência. É quando você ofende. Liberdade de expressão é você criticar, mas nunca pegando na questão pessoal, nunca apelando para a violência, nunca apelando para um discurso de ódio que faça com que as outras pessoas acreditem que aquele grupo deve ser exterminado e isso é só uma opinião. Isso não é só uma opinião. Porque aí a gente chega naquele ponto de que Hitler só tinha uma opinião. E Hitler não tinha só uma opinião. Hitler fazia um discurso de ódio e depois esse discurso de ódio se transformou no quê? Num genocídio. Se transformou no Holocausto. Então, era um discurso de ódio que se transformou no Holocausto. Então, o discurso ele tem um poder. O poder de chegar, ele já é violento por si só, mas ele tem o poder de chegar nas vias de fato. Então, não é porque a Constituição dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, que é muitas vezes interpretada de forma rasa, errada, e se vocês quiserem a gente pode até fazer vídeo disso no canal, mais especificamente, mas ela fala sobre o Estado, fala sobre o Congresso dos Estados Unidos. E não sobre, por exemplo, outras instituições nos Estados Unidos que podem garantir direitos. Então a liberdade de expressão, certo? Ela é muito diferente de um discurso de ódio. E aqui no Brasil isso é muito definido. A linha não é frágil entre os dois, ela é muito bem definida. Acontece que muitos que defendem que liberdade de expressão pode ser qualquer coisa, inclusive acho falar que você pode sair matando as pessoas que você não gosta de uma determinada etnia e tal. Acontece que aqui no Brasil isso tem um direcionamento muito focado na extrema-direita, que acredita que tudo tem que ser livre, 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 ao passo de que você pode simplesmente achar que as outras pessoas podem morrer ou simplesmente as pessoas podem morrer porque você quer. Vocês compreenderam? Então esse é o debate que está se fazendo. E aí,
O que tem caído muito em fake news, e é isso que deixa a gente profundamente irritado, é que o Brasil está virando uma ditadura, o Brasil está virando uma nova Cuba, o Brasil está virando uma Venezuela, o Brasil está virando uma Coreia do Norte. Vamos por partes. A gente tem uma democracia ainda que representativa, não é uma democracia participativa, você elege os representantes para te representarem, certo? Vamos lá. A partir desse modelo, a gente tem a formação, a manutenção do Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, ninguém pode passar do seu limite constitucional, dentro da Constituição. Então, ninguém pode passar. Então, o discurso de ódio não vale. Liberdade de expressão vale, mas liberdade de expressão, lembre-se, não é discurso de ódio, certo? Isso é muito diferente de uma ditadura. Agora, vamos pensar assim, o Brasil, vamos por partes, o Brasil está virando uma Venezuela. A Venezuela, por mais que você tenha políticas, por mais que você possa ter um governante, aqui eu não estou fazendo um vídeo sobre a Venezuela, tá? Eu sei que tem muita gente que pede, a Venezuela não rompeu com o capitalismo. Há anos ela não rompeu. A iniciativa privada tá dentro da Venezuela, está estabelecida na Venezuela. Crítica ao governo, tudo bem, mas está lá. Cuba ou Coreia do Norte? Para a gente ter virado uma Cuba ou Coreia do Norte, primeiro, os meios de produção não deveriam estar nas mãos da iniciativa privada. Pelo menos não a maioria dos meios de produção. E o que você tem no Brasil? Você tem empresas. Eu estou gravando esse vídeo, eu falo para vocês, eu tenho 2 internets aqui em casa. Eu tenho uma internet Vivo, que eu utilizo para recreação na sala, fica lá para TV, para outras atividades. E eu tenho essa aqui, que é de trabalho, que é uma Claro, de 850 megas, né? 850 megas, eu ia falar gigas, mas 850 megas, né? Que é uma internet que eu preciso para fazer um upload, eu preciso ter uma taxa de upload longa. E download também, 850 megas de download e muitos aí de upload também. Responde para mim, essa internet é do Estado? O Estado regula as normas através da Anatel. Tá bom? A gente está num período, a gente vive um neoliberalismo, né? O conceito do neoliberalismo, a gente tem uma regulação. Mas as empresas, a iniciativa privada está longe. Fala aí para mim, qual empresa que você trabalha? Se você trabalha numa empresa gigantesca, numa multinacional, o que ela está fazendo aqui? Se ela é multinacional, se ela é uma empresa privada de capital internacional. Então o Brasil virou uma Cuba ou uma Coreia do Norte? Então, assim, fake news é um negócio que cansou, gente. Sempre existiu, mas é um negócio que cansa. E a gente fica pistola com isso, porque não é ou quando você fala em regulação de mídias sociais, regulação de redes sociais, não é inibir a liberdade de expressão, mas é colocar um limite para discurso de ódio. Porque quando você não inibe, você não coloca ali uma regra, uma lei que fala assim, ó, pode vir até aqui. Você abre caminho para crime. Crime de todas as espécies. A gente está falando desde pedofilia, é quando você vai lá e vê, fica sabendo. Eu nunca entrei, mas você fica lá sabendo do coisa que acontece fora da Deep Web, né? Eu nem sei, tem gente que fala que nem é assim direito. Mas que você tem não regulamentação, pessoas que combinam crime, e isso passa impune. Principalmente quando vocês lembram um caso recente de pedofilia que teve, uns caras, um negócio de Chan, que faziam pedofilia e foram presos, uns caras. Tá? Eu ia falar uns meninos, o escambau, uns caras que foram presos por causa disso. Vocês lembram por causa disso? Vocês lembram disso? Que eram mais novos, mas não eram menino. Foram presos por causa de pedofilia. Então, se você fala que tudo é liberdade de expressão, por que prenderam aqueles caras? Prenderam porque tem lei. Tem lei. E tem limite entre liberdade de expressão e fazer o que quiser. Não é fazer o que quiser. Agora, você quer dar uma opinião sobre o governo, uma opinião crítica ao governo, você pode discordar. Você pode discordar de mim, você pode discordar de quem quiser. Você não pode ameaçar, você não pode ofender. Isso você não pode. E a justiça, ela tem que, sim, atuar nesse sentido. Compreenderam? Então, se quiser, manda
para quem está propagando fake news essa diferenciação. Manda esse vídeo. Porque chega de fake news, receber notícia do WhatsApp e achar que aquilo é a realidade imutável das coisas. É muita. Olha só, quem propaga, quem faz, propaga, quem faz e quem propaga é desonesto intelectualmente. Tá bom? Tá aqui o vídeo para vocês, eu não vou me estender mais não, mas tá dado o recado, eu queria falar exatamente isso mesmo. Porque como professor eu tenho a obrigação de vir aqui explicar isso para vocês, esses conceitos importantes, tá bom? Vou ficando por aqui, eu amo vocês aqui de coração e viva o Galão da Massa, campeão mineiro 2024, grande beijo, fui!